Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora nós recebemos o advogado Marcelo Gonçalves. Ele vai conversar com a gente sobre direitos e até deveres também da família que fica, porque a gente perde ente querido, a gente fica triste, nós passamos pelo luto, mas existem muitas questões que precisam ser ajustadas e muitos processos do qual a gente precisa passar jurídicos também quando tudo isso acontece. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, antes de começar a entrevista, né, a gente pode falar que existem dois tipos de morte, né? Existe a morte natural e existe a morte presumida. Antes que nós possamos entrar com uma ação de inventário e partilha, que é onde vai se determinar os bens e a cota parte dos herdeiros, primeiro a lei tem que estabelecer que tipo de morte que ocorreu. Existe a morte natural e a morte presumida. A morte presumida é quando o ente querido ele fica desaparecido. E aí a lei ela vai estipular um prazo para você para poder o declarar morto. Ou seja, esse prazo é de 10 anos. Eu acho que um exemplo que todo mundo conhece, que ficou bem público e notório, foi o caso daquele político Ulisses Guimarães. Ele foi num passeio de helicóptero, né? E aquele helicóptero ele caiu no mar e ninguém soube se ele morreu ou se ele estava vivo, né? Então os parentes dele entraram com essa morte presumida. Após 10 anos, aí sim ele foi declarado morto. Agora a morte natural, aí sim é nomeado um depositário fiel. Esse depositário fiel ou inventariante é quem vai ficar como fiscal do processo. Aí tem que ser através de advogado ou advogado particular ou defensoria pública, né? Nós temos ótimos defensores públicos que também pode dar entrada pela defensoria pública, sem problemas. E faz esse processo de inventário. No processo de inventário, os bens vão estar enumerados, vão estar elencados, as partes são citadas e depois é feito a partilha de acordo com a cota parte de cada parente, tio, tia, sobrinho, respeitando sempre a ordem hereditária. Em relação a esse tempo de 10 anos, é um tempo fixo ou é determinado por alguém ou por alguma situação, alguma circunstância? Como que se determina qual é o tempo mínimo ou o tempo máximo ou o tempo exato até que essa pessoa seja declarada morta? Essa pergunta é interessante, porque foi a lei que, havendo essa lacuna, estipulou esse prazo de 10 anos. Foi o próprio Código Civil. Porque senão a pessoa ia ficar esperando quantos anos até que aquele ente querido volte para casa. Então, e não havendo essa volta para casa, a lei estipulou, vamos colocar 10 anos. E aí, após esses 10 anos, aquela morte que antes era presumida, ela se torna como verdadeira, de fato e de direito. E aí sim que vai gerar os demais direitos, no caso, os direitos da sucessão, a partilha dos bens, se houver bens, né? E quando não há bens, também tem que se fazer esse inventário, porque as dívidas do morto, elas também podem se transmitir aos seus herdeiros necessários, entendeu? Por isso que tem que se fazer o inventário, mesmo que o morto não tenha bens. Em relação a essa questão da pessoa que fica, em relação à pessoa que recebe, necessariamente precisa de um testamento, a pessoa precisa deixar tudo separadinho, certinho, discriminado para quem vai deixar, no caso, considerando que existem bens e que esses bens não são dívidas, né? Por enquanto a gente ainda está tranquilo, estamos conversando apenas sobre aquilo que fica mesmo positivamente. Ou
mesmo que ele não tenha preparado essa questão, porque a gente vê muito esse testamento em filme, em novela e tudo mais, e a gente fica pensando, será que existe mesmo isso na vida real? Existem pessoas que fazem testamento? E caso ela não faça, ou então caso seja uma morte repentina, você não estava esperando por isso, ainda não estava numa idade naturalmente proposital de justamente próxima disso, né? Onde você entende que vai morrer. Então, quer dizer, não tinha nenhuma situação também que mostrasse isso como uma doença. A partir desse passo, desse quadro, como é que a gente resolve isso? Pode ser feito o testamento, mas isso não é uma regra. É salutar que faça, mas não é uma obrigatoriedade. Se fizer, melhor. Se não fizer, aí você vai procurar os meios legais, vai entrar com o processo de inventário. Hoje antigamente, com o Código de Processo Civil antigo, esse processo de inventário ele demorava mais. Era bem demorado, porque ele vai para uma das varas de família. E as varas de família, além de cuidar disso, ela cuida de pensão de alimentos, guarda de crianças, divórcio. Então, são poucas varas para muita gente, entendeu? A demanda é muito grande. Aí agora, com o novo Código de Processo Civil, ele veio tentar dar mais agilidade, não só no processo de inventário, mas como em todos os demais processos. Ele simplificou muito o processo de inventário, ele está bem mais rápido, bem mais célere, não só ele, mas como as demais outras ações também que envolvem direito de família. Então, a gente precisa estar ligado nos direitos mesmo, né? Porque, na realidade, por mais doloroso que seja a perda, por mais complicado que seja de você entender que essa pessoa partiu, a gente tem que seguir em frente e esses bens precisam ser cuidados por alguém. Muitas pessoas ficam assustadas ou então desesperadas, enfim, com medo de que esses bens sejam passados para o governo. O que significa isso? Quando que o patrimônio que era do meu pai, ou então do meu avô, enfim, de alguém que era muito próximo de mim, é dado ao governo por falta de algum tipo de documentação que não tinha anteriormente à morte dele? Isso ocorre. Os bens deixados pelo morto, no direito nós chamamos de decujos, é a palavra técnica para o morto. Aquele decujos ou morto que ele não tem parentes, aí, infelizmente, os bens eles são repassados à União, Distrito Federal e os estados. Isso ocorre, mas apenas quando não há herdeiros naquela cadeia hereditária e também quando não há o testamento. Porque se você não tem parentes, aí que vem a necessidade do testamento que você havia falado anteriormente. Eu não tenho parente, aí fulano veio a falecer, mas ele quer deixar tudo para sua empregada doméstica. Ele deixa. Eu já vi casos em que um senhor de idade, ele tinha bastante dinheiro e fez o testamento e deixou tudo para sua empregada doméstica. Hoje é ela quem administra todos os bens dele. Então, cada um faz conforme a sua vontade, né? Até porque, já que é nosso, a gente tem que fazer mesmo o que a gente quer com isso. Correto. Muito obrigada pela sua participação, por ter tirado e esclarecido as nossas dúvidas. Eu vou deixar um espaço para você deixar uma dica para o pessoal que está em casa, ou então, de repente, o primeiro passo, meu pai morreu, minha mãe morreu, não sei o que fazer. Qual é o primeiro passo que eu devo tomar em relação a toda a estrutura que eu preciso cuidar e administrar agora que ele deixou? Olha, tem que consultar um advogado. Tem que consultar um advogado. Se você não tiver condições de constituir um advogado particular, a Defensoria Pública, ela tem ótimos profissionais. Então, você pode também procurar a Defensoria Pública para que eles tomem, até mesmo porque você vai estar no momento que você vai estar abalada sentimentalmente. Então, o advogado ele já vai estar lá imparcial e vai tentar dirimir toda essa situação para você, sem que você se preocupe. E eu posso deixar meu WhatsApp para os teus telespectadores, se quiserem tirar alguma dúvida. O meu WhatsApp é o 92, né, que é Brasil, né?
92 99143 9714, para que alguém que tenha dúvida, quiser tirar esse esclarecimento, fico à disposição do programa e dos teus telespectadores. E agradeço o convite. Muito obrigada. Para você que está em casa, o nosso convite já, o nosso encontro vai ficando por aqui, mas não precisa ficar triste, porque amanhã, mesmo sendo feriado, nós nos encontramos mais uma vez às 9h20 e fica o meu convite para você também, né? Principalmente para você que vai estar em casa, descansando, não vai precisar acordar para trabalhar. É só ligar a televisão, ficar debaixo do edredom mesmo, mandando suas participações e conversando comigo, me ajudando a tocar esse programa aqui para frente, que com certeza fica muito mais legal e muito mais interessante quando é feito por você. Até amanhã, eu aguardo a sua presença, não se atrase, porque eu vou estar aqui esperando, linda e bela como todos os dias. Nós nos encontramos aqui no programa do Amazon Sat. Até já!